Paz e graça a você, filho de Deus, eu sou o presbítero Pedrosa, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Apenas a Verdade. No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre apostasia, o que ela é e como identificá-la. Peço a você que fique até o final deste vídeo, porque eu acredito que todo o conteúdo aqui vai servir para a sua edificação espiritual. Amém? O que é a apostasia e como posso reconhecê-la? A palavra apostasia, da palavra grega apostasia, significa um desafio de um sistema estabelecido ou a autoridade. Uma rebelião, um abandono ou falta de fé. No mundo do primeiro século, a apostasia era um termo técnico para revolta política ou deserção. E assim como no primeiro século, a apostasia ameaça o corpo de Cristo hoje. A Bíblia adverte sobre pessoas como Ário, 250 a 366 a.C., o sacerdote cristão da Alexandria, Egito, que foi treinado em Antioquia no início do quarto século. Em aproximadamente 318 d.C., Ário acusou o bispo Alexandre de Alexandria de adotar o sabelianismo, um falso ensino que afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas diferentes papéis ou modos assumidos por Deus em vários momentos. Ário estava determinado a enfatizar a unidade de Deus. No entanto, ele foi longe demais em seu ensinamento da natureza de Deus. Ário negou a Trindade e introduziu o que aparentava ser, sobre a superfície, uma diferença insignificante entre o Pai e o Filho. Ário afirmou que Jesus não era homoousios, da mesma essência, como o Pai, mas sim homoiousios, de essência semelhante. Apenas uma letra grega, o iota, separava os dois. Ário descreveu a sua posição desta forma: o Pai existia antes do Filho. Houve um tempo em que o Filho não existia, portanto, o Filho foi criado pelo Pai. Portanto, embora o Filho tenha sido a maior de todas as criaturas, ele não era da essência de Deus. Ário era muito inteligente e fez o seu melhor para atrair as pessoas ao seu lado. Chegou ao ponto de compor pequenas canções que ensinavam a sua teologia, as quais ele tentou ensinar a todos que quisessem ouvir. Sua natureza cativante e posição reverenciada como um pregador, assim como viver em negação de si mesmo, também contribuíram para sua causa. Em relação à apostasia, é fundamental que todos os cristãos compreendam duas coisas importantes. Primeiro, como reconhecer a apostasia e professores apóstatas. E 2, por que o ensino apóstata é tão mortal? As formas de apostasia. A fim de plenamente identificar e combater a apostasia, é importante que os cristãos compreendam as suas várias formas e os traços que caracterizam suas doutrinas e professores. Quanto às formas de apostasia, há dois tipos principais. Um afastamento das doutrinas fundamentais e verdadeiras da Bíblia em direção a doutrinas heréticas que proclamam ser a verdadeira doutrina cristã. E 2, uma renúncia completa da fé cristã, o que resulta em um abandono completo de Cristo. Ário representa a primeira forma de apostasia, uma negação das principais verdades cristãs, como a divindade de Cristo. Isso, por sua vez, acaba causando um abandono completo da fé, que é a segunda forma de apostasia. É importante compreender que a segunda forma quase sempre começa com a primeira. Uma crença herética torna-se um ensino herético que se propaga e cresce até poluir todos os aspectos da fé de uma pessoa. E em seguida, o objetivo final de Satanás é realizado, ou seja, um completo afastamento do cristianismo. Um exemplo recente deste processo é um estudo feito em 2010 pelos proeminentes ateus Daniel Dennett e Linda Lascola, chamado de Pregadores que são Descrentes. O trabalho de Dennett e Lascola narra 5 pregadores diferentes que, ao longo do tempo, aprenderam e aceitaram os ensinamentos heréticos sobre o cristianismo e agora completamente se afastaram da fé e são os panteístas ou ateus clandestinos. Uma das verdades mais perturbadoras destacadas do estudo é que esses pregadores mantêm a sua posição como pastores de igrejas cristãs com as suas congregações, não estando cientes do verdadeiro estado espiritual do seu líder.
o livro de Judas, o qual serve como um manual para entender as características dos apóstatas como os narrados do estudo de Dennett e Lascola, nos advertiu contra os perigos da apostasia. As palavras de Judas são tão relevantes para nós hoje quanto eram quando foram escritas no primeiro século. Por isso, é importante ler e compreendê-las cuidadosamente. As características da apostasia e dos apóstatas. Judas era o meio-irmão de Jesus e líder da igreja primitiva. Em sua carta do Novo Testamento, ele descreve como reconhecer a apostasia e exorta os do corpo de Cristo a pelejarem pela fé. Versículo 3. A palavra grega traduzida como pelejar é um verbo composto do qual temos a palavra agonizar. Está no tempo presente do indicativo, o que significa uma luta contínua. Em outras palavras, Judas está nos dizendo que haverá uma luta constante contra o ensino falso e que os cristãos devem levar isto tão a sério ao ponto de agonizarem pela luta da qual fazem parte. Além disso, Judas deixa claro que cada cristão é chamado a esta luta, não apenas os líderes da igreja. Por isso, é fundamental que todos os crentes aguçem as suas habilidades de discernimento para que possam reconhecer e evitar a apostasia em seu meio. Após exortar os seus leitores a batalhar pela fé, Judas destaca a razão. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Neste versículo, Judas oferece aos cristãos 3 características da apostasia e mestres apóstatas. Primeiro, Judas diz que a apostasia pode ser sutil. Judas usa a palavra introduzir para descrever a entrada do apóstata na igreja. No grego extra-bíblico, o termo descreve a astúcia de um advogado que, através da argumentação inteligente, se infiltra na mente dos funcionários do tribunal e corrompe o seu pensamento. A palavra significa literalmente cair no lado, entrar furtivamente, esgueirar-se, difícil de detectar. Em outras palavras, Judas diz que raramente a apostasia começa de uma forma aberta e facilmente detectável. Em vez disso, ela se parece muito com a pregação diário, na qual, de forma muito sutil, apenas uma única letra diferencia sua doutrina do verdadeiro ensinamento da fé cristã. Descrevendo este aspecto da apostasia e seu perigo subjacente, A. W. Tozer escreveu: tão qualificado é o erro de imitar a verdade, que os dois são constantemente confundidos um com o outro. É preciso um olhar fiado nos dias de hoje para saber qual irmão é Caim e qual é Abel. O apóstolo Paulo fala também do comportamento aparentemente agradável dos apóstatas e de seu ensino quando diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14. Em outras palavras, não espere que os apóstatas tenham uma aparência perversa do lado de fora, ou falem palavras dramáticas de heresia no início do seu ensino. Ao invés de diretamente negar a verdade, os apóstatas a torcem por acomodarem a sua própria agenda. Mas, como o pastor R.C. Lenskin observou, as piores formas de maldade consistem na perversão da verdade. Segundo, Judas descreve os apóstatas como ímpios e como aqueles que usam a graça de Deus como uma licença para cometer atos injustos. Começando com ímpios, Judas descreve 18 características desfavoráveis dos apóstatas para que seus leitores possam mais facilmente identificá-los. Judas diz que os apóstatas são ímpios, versículo 4, moralmente pervertidos, versículo 4, negam a Cristo, versículo 4, contaminam a carne, versículo 8, rebeldes, versículo 8, insultam os anjos, versículo 8, são ignorantes sobre Deus, versículo 8, proclamam visões falsas, versículo 10,
difamadores, versículo 10, murmuradores, versículo 16, descontentes, versículo 16, propalam arrogâncias, versículo 16, aduladores por motivos interesseiros, versículo 16, escarnecedores de Deus, versículo 18, causam divisões, versículo 19, seguem o mundo, versículo 19, e finalmente, mas não surpreendentemente, são destituídos do Espírito, perdidos, versículo 19. Terceiro, Judas diz que os apóstatas negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Como os apóstatas fazem isso? Paulo nos diz em sua carta a Tito: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprobos para toda boa obra. Tito capítulo 1, versos 15 e 16. ênfase adicionada. Através do seu comportamento injusto, os apóstatas mostram o seu verdadeiro eu. Ao contrário de um apóstata, um crente verdadeiro é alguém que foi liberto do pecado para a justiça em Cristo. Como Paulo, eles perguntam aos apóstatas que promovem um comportamento licencioso: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. No entanto, o ensino falso dos apóstatas também mostra a sua verdadeira natureza. Pedro diz: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Segundo Pedro capítulo 2, verso 1. Um outro aspecto dos verdadeiros crentes é que foram salvos da escuridão à luz espiritual. Efésios capítulo 5, verso 8. E, portanto, não negarão as verdades fundamentais da Escritura, como Ario fez com a divindade de Jesus. Em última análise, o sinal de um apóstata é que ele finalmente cai e se afasta da verdade da palavra de Deus e sua justiça. O apóstolo João afirma que esta é a marca de um crente falso. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. 1 João, capítulo 2, verso 19. Ideias têm consequências. Que Deus leva a sério a apostasia e o ensino falso é evidenciado pelo fato de que cada livro do Novo Testamento, exceto Filemão, contém advertências sobre o falso ensino. Por que isso? Simplesmente porque ideias têm consequências. Pensar corretamente e seu fruto produzem bondade, enquanto o pensamento errado e suas correspondentes ações resultam em penalidades indesejáveis. Vale a pena lembrar-se de que Satanás não se aproximou do primeiro casal no jardim com um armamento externo ou arma sobrenatural. Em vez disso, ele usou uma ideia, e foi essa ideia que condenou a eles e o resto da humanidade, com o único remédio sendo a morte sacrificial do Filho de Deus. A grande tragédia é que, consciente ou inconscientemente, o mestre e apóstata condena os seus seguidores desavisados. Um dos versículos mais assustadores de toda a Escritura vem dos lábios de Jesus. Falando aos seus discípulos sobre os líderes religiosos de seus dias, ele disse: deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus capítulo 15, versículo 14, ênfase adicionada. Esse versículo é alarmante porque Jesus afirma que não só os falsos mestres irão para a destruição, mas os discípulos que os seguem também. O filósofo cristão Soren Kierkegaard coloca dessa forma: ainda não falhou o conceito de que um tolo, quando se perde, leva vários outros com ele. Conclusão. Em 325 d.C., o Concílio de Nicéia se reuniu com o principal objetivo de tratar de Ario e seus ensinamentos. Para desgosto de Ario, o resultado final foi sua excomunhão,
e uma declaração no Credo Niceno que afirmava a divindade de Cristo. Nós acreditamos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, gerado, não crido, consubstancial com o Pai. Ário pode ter morrido séculos atrás, mas seus filhos espirituais ainda estão conosco até hoje, na forma de seitas como as Testemunhas de Jeová e outros que negam a verdadeira essência e pessoa de Cristo. Infelizmente, até Cristo retornar e cada inimigo espiritual ser removido, joios como estes estarão presentes no meio do trigo. Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Na verdade, a Escritura diz que a apostasia só vai piorar com a aproximação do retorno de Cristo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Mateus capítulo 24, versículo 10. Paulo ecoa Jesus em seus escritos inspirados também. O apóstolo disse aos Tessalonicenses que uma grande apostasia precedia a segunda vinda de Cristo, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, e que o fim dos tempos seria caracterizado por tribulação e charlatões religiosos vazios. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Segundo Timóteo capítulo 3, versos 1, 2 e 5. É fundamental agora, mais do que nunca, que cada crente ore por discernimento, combata a apostasia e batalhe pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se você gostou deste vídeo, então se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o mesmo. Faça com que este trabalho chegue o mais longe possível. Venha ser membro, patrocinador deste canal. Ative aí o clube de membros, se inscreva e venha patrocinar esta obra apologética, evangelística e missionária. Deus abençoe você, sua vida, sua família, em nome de Jesus, e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém? Paz e graça.